Nós da Andréa Marques Calçados temos novidades. É a nova coleção Outono e Inverno 2013. Já recebemos as botas de montaria, escarpãs, canos mais curtos. Gente, está maravilhosa a coleção. Temos também salto alto, um detalhe na traseira, ótimo para quem tem panturrilha mais grossa. Lançamento também da nossa linha Comfort, é Andréa Marques Comfort. Gente, palmilha super macia, estofada, soladinho, olha, dobrável, sola de borracha, linha maravilhosa, saltinho bem baixo, temos um salto um pouquinho mais alto e modelos bem diferenciados. É uma linha Comfort bem moderna, inclusive bem colorida, mesmo sendo inverno, com os tons mais pastéis e mais claros. Promoção de verão, toda a linha Chutes com 30% de descontos. Vários modelos bem diferenciados, como esse pipitu, que seria básico, se não fosse esse salto maravilhoso. Escarpã com biqueira de metal. Olha, gente, essa sandália, que salto maravilhoso e bem diferenciado, arrojado, moderno. As sandálias com spike, que está muito em alta. Também temos as sapatilhas, pelo, metal, bem diferenciado. Sandálias, o spike, que continua aqui. E continuamos com a ponta de estoque no feminino e também no masculino, com 50% de desconto. Esperamos vocês! Hoje estou aqui na Philadelphia Decor com o Jonas, que vai dar pra gente grandes dicas sobre persiana, laminado, papel de parede, é muita coisa, né, Jonas? É muita coisa, sim, Andréa. Nós temos certeza que o público, em geral, gosta de decorar, né? Com certeza. Gosta de ver a casa bonita, gosta de escolher a cor certa, a luminosidade certa. E nós, profissionais dessa área, temos o prazer e a obrigação de estarmos orientando. E hoje, graças a você, ao seu excelente programa, teremos essa oportunidade de estarmos na sua casa, no seu lar, para trazer algumas dicas. Vocês já viram que ele tem o dom da palavra, né? Então vai ser muito mais fácil ele estar dando grandes dicas, porque eu falo, Jonas, que não adianta você decorar, você tem que saber cuidar, fazer a manutenção também. E acho que hoje você vai ensinar tudo isso pra gente. Espero que sim. Vamos começar a falar um pouquinho sobre laminado, que eu já vi uma novidade que eu adorei, né? Que é lá da televisão, né? Ah, é verdade. Um grande fabricante nacional
introduzido no mercado piso laminado que sobe às paredes. Então ele tem um sistema de fixação que permite que o laminado fique distante da parede e toda a fiação de TV, DVD dos seus eletroeletrônicos ficarão embutidos. Então você pode ter um painel muito bonito, semelhante ao seu piso, com a TV de LCD, pode ser no dormitório, pode ser na sala. Gente, fica muito bonito, porque nós conhecemos os painéis de madeira, né, que você acopla a sua televisão, né, mas esse para mim é uma novidade, eu não tinha visto, Jonas. É uma novidade. E para o chão? Eu sei que tem imensas tonalidades, né? O que está em alta hoje? O que as pessoas mais procuram? Verdade, Andréia. Algumas pessoas procuram o carpete de madeira, né? Que é bem mais tradicional, mais antigo. Mas o que está se usando muito é o piso laminado. Então, laminado e carpete de madeira são duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Isso é bom saber. O carpete de madeira, a indústria usa mais a madeira natural, que por ser madeira natural é um pouco mais cara, né? Um pouco mais cara, porque o meio ambiente exige que seja um consumo bastante reduzido, enquanto que o laminado é a madeira, a árvore de reflorestamento mais fácil, né? O eucalipto, o pinus. Então, por serem madeiras macias, elas são prensadas em alta densidade. Entendi. Então, quando se fala, então o piso laminado é um aglomerado? Não. Ele é um HDF, que é o High Density Fiber Wood. Olha só que nome difícil. É a fibra de madeira prensada em alta densidade. Então ele fica muito resistente, recebe um laminado decorativo, que pode ser um cerejeira, um carvalho, um marfim, os patinados, e uma resina melamínica que o torna extremamente resistente a riscos no dia a dia, né? E o cuidado com esses pisos, Jonas? Exatamente, eu falei, extremamente resistente a riscos. Ele teme a umidade, então tem que tomar cuidado com a umidade, ter um capacho na entrada dos ambientes, um feltro nos pés dos móveis. E é claro, ele é muito fácil de se limpar. Um pano levemente umedecido, algum aromatizador que possa também dar uma asepsia melhor no ambiente, e está limpo, está pronto. E hoje até produto de limpeza já vem lá específico para laminados, exatamente, né? Muito importante. E realmente dá um aroma, e é fácil de limpar, né? Para as donas de casa, né? É fácil. Hoje a gente vê, inclusive, muitos comércios com, né, por conta dessa facilidade. Geralmente lojas de shopping usam o piso laminado. Existe a linha exclusivamente residencial, com a garantia do fabricante, e a linha comercial, tráfego leve, comercial ou pesado. Aí tem a garantia específica e também o modo de se aplicar a manutenção. Entendi. E também você tem o piso vinílico, é isso? Essa é uma tendência, André. O piso vinílico, ele é de PVC, ele tem até 5 milímetros de espessura, ele tem o padrão wood, o padrão madeira, então eles são réguas de aproximadamente 16 centímetros por 90 centímetros de comprimento, imita muito bem as madeiras, com nós, com veios, com textura, e eles têm uma grande vantagem, né? Eles têm um menor ruído na pisada. Entendi. E são mais resistentes à umidade também, né? Então também hoje é um piso bem procurado. É um piso bem procurado. O vinílico ele pode ser colado sobre o contrapiso, tem que ter várias especificações para que o contrapiso receba o piso vinílico, e pode ser também no sistema clique, o sistema de encaixe. É muito prático, muito rápido. E assim, vocês vendem e também fazem essa colocação. Isso, os nossos colocadores, eles são treinados nas fábricas, são pessoas de nossa responsabilidade, e eles colocam o piso que o cliente vem aqui na loja e escolhe. Isso é importante, porque além de tudo, nós, enquanto clientes, queremos a segurança. A segurança, né? Do produto. Saber quem está entrando na sua casa também, de um né? bom produto, de um bom profissional, serviço, de um bom profissional. Né? Bom, e além de todos esses pisos, né? Eu acho que é até difícil, Jonas, na hora da escolha, porque, gente, são muitas tonalidades, né?
Como é que as pessoas escolhem? Escolhem por tendência, pelo que está mais saindo, ou realmente pelo gosto? Geralmente os clientes pensam no que eles querem na casa dele. O estofado, a cor do estofado, a cor do rack, ou se é no dormitório, os armários. E procura uma cor que possa fazer um tom sobre tom. Entendi. Uma combinação. Existem aqueles clientes que querem um ambiente bastante clean, chegam a colocar um piso patinado branco, ou uma madeira mais tradicional, um carvalho, ou um IP. Vai muito do gosto do Vai pessoal, muito do gosto do pessoal e a gente orienta, pergunta como vai ser o ambiente. Às vezes uma amostra da madeira, do móvel, ajuda, facilita ele escolher a cor. E uma outra coisa que está em alta, que a gente está ouvindo falar até nas novelas, né? É o papel de parede. O papel de parede, que ele voltou assim com força total, né, Jonas? Essa semana ainda eu vi comentários de que até em novelas estão se falando em papel de parede. Então, o papel de parede até o final da década de 90, ele estava em alta, depois ele desapareceu, né? Ficou uns 5, 6 anos fora do mercado. E agora, de 2007, 2008 para cá, já está vindo com bastante intensidade. Já começou naquela novela que acabou na Avenida Brasil, na casa da Carminha, tinha um papel de parede espetacular, me lembro muito bem. Quando é bonito, chama a atenção, né? Então... E os papéis de parede, eles têm uma peculiaridade que é dar a beleza que você precisa na sua casa, com vários padrões. Um medalhão, um floral, umas listras, um ambiente que imita o céu, né? Então tudo isso deixa mais versátil o ambiente e ele tem a facilidade de ser inclusive lavável. Olha, isso eu achei sensacional. Pode-se passar uma esponja, fazer uma manutenção, porque existem aqueles que são menos resistentes, mas existem os laváveis, tanto nacionais como importados também. Uma pergunta técnica agora, né? Uma parede que tem umidade, você pode aplicar o papel de parede? Não é possível, André. Não é possível. Ele é resistente para uma manutenção com um pano úmido, mas a parede ela vai ficar vedada de poder transpirar e aquela umidade vai reagir com a cola e o papel vai soltar, vai manchar. Então tem que eliminar Jonas, 100% até a umidade. fiz essa pergunta porque eu acho que aí você mostra a seriedade do seu trabalho, né? Se aquela pessoa que quer simplesmente vender o papel de parede, fala, você passa um produtinho ali que fica bom, mas o Jonas não. Né? A parede precisa ser, se não for a umidade, se tiver algum outro tipo de defeito, precisa ser tratado com uma massa corrida, com lixamento. Entendi. Enfim, para não marcar o papel. Isso é um bom profissional, né, gente? Fala a verdade, não pensa só na venda, porque tem que pensar no depois. Se você faz uma venda bem feita, Jonas, eu costumo dizer, você tem aquele cliente sempre, ele vai indicar para várias pessoas, mas se essa venda é só por hora, né? Você vai falar para várias pessoas. Porque você vende agora e ele não vai voltar nunca mais. E ainda vai impedir que outras pessoas vendam. Exatamente. Então você tem que fazer a venda sempre bem feita. Parabéns. Então, gente, o papel de parede está em alta e vi até umas composições que você pode pôr uma metade lisa, outra metade listrada, Sim, né? principalmente em ambientes infantis, juvenis. Você pode fazer uma parede apenas num cômodo, né? Aquela ideia de colocar o papel em todas as paredes é raro, né? Geralmente a pessoa escolhe uma parede, a parede onde vai ter um estofado, onde vai ter uma TV. Ou até você coloca o papel de parede liso em várias paredes e em uma você coloca o trabalhado. Um floral ou um medalhão, é verdade. Porque hoje você tem muita opção de papel de parede, tanto os nacionais como os importados, né? Exatamente. E ambos têm qualidade, né? Tem qualidade. Isso é bacana. Escolher bem, ter uma boa orientação e a pessoa fica satisfeita com o papel de parede. E assim, a aplicação é fácil, é rápido? Algumas pessoas perguntam, posso eu mesmo colocar em casa? Olha, requer um pouco de habilidade, né? Paciência, principalmente nos papéis que estampam flores, estampam uma vegetação, né? Ou um arabesco. Por quê? O papel de parede, regra geral, ele tem 53 centímetros de largura. O rolo tem 10 metros de comprimento. As pessoas procuram, às vezes, preço por metro quadrado. E o preço é por rolo. Olha. Então o rolo